Oi, gente. Boa tarde mais uma vez. Gravando mais os videozinhos para vocês. Gente, vamos falar um pouquinho sobre hoje contabilidade de custo, né? Sobre contabilidade de custos, né? E aí a gente vai falar sobre como é que surgiu até chegar no que interessa para a gente, que é a parte do custos que interessa aos administradores para gerenciar as organizações, né? A teoria econômica, a gente sempre levou em consideração qualquer sacrifício monetário, levando em consideração o custo de um produto, né? E aí, entretanto, é comum a gente observar alguns termos que é rotineiro do nosso cotidiano, como gasto, despesa, desembolso, investimento, e aí um monte dessas palavrinhas que é rotineira no nosso dia a dia, que a gente precisa saber o que interessa para a gente enquanto gestores, né? Que a contabilidade nos dá essas informações para que a gente consiga gerir as empresas de uma forma eficaz, né? É, Gente, até a Revolução Industrial, acho, salvo engano, no século XVIII, eu salvo engano, quase não existia contabilidade financeira, né? Que foi desenvolvida daí por diante, foi desenvolvida na era mercantilista, aquela coisa toda das empresas simplesmente tinha lá o estoque, menos o que vendeu, e aí era o seu saldo final, essas coisas bem básicas da contabilidade. Daí por diante, né, no andar das carruagens, né, os contadores tiveram essa preocupação. Foi através da contabilidade, da falta dessa contabilidade de custo, que os contadores tiveram essa preocupação com o aumento gigantesco das empresas. Aí precisou-se pegar a contabilidade e sair subdividindo, porque ficaria melhor a emissão dos relatórios, a forma de apuração do exercício e por aí vai. E aí surgiu uma forma de pensar em uma contabilidade gerencial. Né? A gente fala, os contadores pensaram assim, então tem que pensar numa forma da gente pegar a nossa contabilidade e se tornar ela em algo gerencial para que os gestores tenham acesso e compreendam do que se trata. E aí pensou-se, obviamente, na contabilidade de custos, né? Que aí nada mais do que hoje conhecido como a contabilidade gerencial. Tranquilo? E aí, diante disso, veio os nossos termos, né? Do dia a dia, no meio gerencial, no meio empresarial, no meio dos contadores, nesse segmento. E aí, afinal, aí veio as palavrinhas do dia a dia, como falei para vocês. Gasto, custo, despesa, investimento, desembolso, perda, desperdício. Então, isso tudo são palavrinhas do nosso dia a dia. E aí a gente precisa saber do que se trata cada termo desse para que a gente consiga gerenciar as organizações eficientemente, obviamente. Essa é a nossa função, né? E aí, muitas vezes, esses termos são usados como sinônimos, né? Muitas das vezes, esses termos são usados como sinônimos. Por exemplo, desembolso. Eu coloquei até aqui, na minha colinha. Desembolso. Em uma situação pessoal, desembolso significa tirar o dinheiro do bolso e pagar algo. Né? Em uma situação bem pessoal, bem rotineira, bem atípica, né? Significa tirar o dinheiro do bolso e pagar algo. Na linguagem empresarial, né, o desembolso significa tirar o dinheiro do caixa, né, para pagar algo que a empresa adquiriu, ou seja, que gerou um investimento, ou seja, um bem ou um serviço. Né? Então é bom a gente entender como é que funciona cada palavrinha dessa e o que é que elas não significam. Então vamos recapitular aqui. O desembolso no nosso dia a dia, no nosso meio, né, na nossa casa, nos nossos convívio cotidiano, né, rotineiro. Desembolso é você pegar o dinheiro do bolso, né, e tirar e pagar algo. No meio empresarial não, que é o que nos interessa. No meio empresarial, o desembolso é extrair o dinheiro do caixa, né, o valor do caixa, e pagar algo que foi adquirido pela empresa, seja ele um bem ou um serviço, que aí pode ocasionar até gerar um investimento. Tranquilo? Isso significa desembolso. E aí vamos para a nossa família de gastos. Né? O que é gasto? Gasto é a aquisição de bem ou serviço que vai gerar um desembolso para a empresa. Não é não?
É importante lembrar que gasto somente se concretiza quando os bens adquiridos passam a ser de propriedade da empresa. Então é bom a gente ter esse entendimento de como é que vai ser considerado um gasto. Até então pode ser você tirar o dinheiro do caixa e pagar algo que você comprou, que a empresa comprou, pode simplesmente até aí ser um desembolso. Quando o que você comprou se torna propriedade da empresa, passa a ser um gasto. Ok? Tranquilo? E aí a gente tem alguns irmãozinhos na família gasto, né? Investimento, custo, despesa, perda e desperdício. Isso são os irmãozinhos que fazem parte da família gasto. Né? Eu vou mandar esses slides para vocês, que vocês vão assistir o meu vídeo e vocês vão observando os slides de acordo com o que eu vou falando. Tá bem cronometrado, né? Cronologicamente falando. A família gasto tem esses 5 irmãozinhos, né, que a gente precisa entender. O que é um investimento, o que é um custo, o que é uma despesa, o que é uma perda e o que é um desperdício, né? E aí, investimento. Investimento é todo o gasto incorrido na aquisição dos bens e serviços que serão estocados pela empresa até o momento da sua utilização. Isso é do seu consumo, né? Isso é um investimento. Então, tudo que a empresa compra, que ela vai ser estocado por ela, que vai ser um bem dela, por exemplo, a compra de um computador é um investimento, né? A compra de um estoque é um investimento. A compra de uma matéria-prima é um investimento. Então, tudo isso são características relevantes para a aquisição que aumentam o seu patrimônio. Tudo aquilo que aumenta o seu patrimônio do lado do nosso ativo caracteriza-se um investimento. Tranquilo? Custo. Custo, vamos para outra famíliazinha, para outro irmãozinho da família gasto, né? Custo. Custo é todo gasto, estou pegando aqui do livro do Marion, viu? Tudo é todo gasto relativo ao bem ou ao serviço na produção de outros bens ou de outros serviços. São insumos de bens de capital ou serviços efetuados para a execução de determinados objetos, né? Matéria-prima utilizada no processo produtivo é um custo. Aluguel da fábrica no processo produtivo é um custo. A energia da fábrica que utiliza para produzir o produto é um custo, né? A mão de obra do pessoal da fábrica é um custo, né? Então, tudo isso relacionado à produção de um produto é um custo, ok? Despesa. O que seria despesa? Despesa é um gasto que a empresa incorre para manter sua estrutura organizacional e também visando a obtenção de receita. Então, tudo aquilo que a empresa gasta para obter uma receita, ela é uma despesa. Vamos lá, comissão de vendas é uma despesa. Aluguel do pessoal do escritório é uma despesa. Ou aluguel não, aluguel do escritório é uma despesa. Salário do pessoal do escritório é uma despesa. Salário dos administradores é uma despesa. Salário dos gestores da fábrica é um custo. Então, tudo que está relacionado, caracterizada como uma despesa para obter um lucro, como um gasto para obter um lucro, é caracterizado uma despesa. Beleza? E perda. O que seria perda? Perda é todo gasto no qual a empresa ocorre quando um certo bem ou um serviço é consumido de maneira anormal. As suas atividades como, exemplo, inundação, incêndio da fábrica, é uma perca. Vamos lá, o carro, o ônibus, o caminhão vai sair carregado de produto da fábrica e daqui a pouco ele vira e capota e perde tudo. É uma perca, né? E aí tudo isso aí relacionado ao consumo de maneira anormal, quando não foi programada, caracteriza-se uma perda. Desculpa. Tranquilo? Desperdício. O que seria desperdício, gente? Desperdício é um gasto, né? Faz parte da família gasto, né? Que a empresa apresenta pelo fato de não ocorrer o aproveitamento normal de todos os recursos. Por exemplo, a produtividade menor do que o normal, né? Você tem uma linha de produção e a empresa, rotineiramente, cotidianamente, a empresa produz 20 peças em 10 minutos.
E aí, se em 10 minutos ele só produzir 18 peças, obviamente teve uma produção menor do que a normal. Então, ocasionou um desperdício. Por exemplo, o tempo ocioso do vendedor após cumprir a meta. Eu já cumpri, eu tenho que vender 1.000 peças no mês, eu já vendi 1.000 peças e ainda falta 5 dias para terminar o mês. E aí, esses 5 dias vai se tornar um desperdício, porque é um tempo ocioso do vendedor da empresa, né? Então, tudo isso aí é bom a gente pensar do que seria cada coisa. Então, a famíliazinha em gastos se subdivide em 5, a gente precisa entender enquanto gestores financeiros, né? Investimento, custo, despesa, perda e desperdício. Então, eu apresentei aí para vocês cada coisinha, cada irmãozinho desse, o que é que significa, e aí a gente fica entendendo do que se trata cada coisa e qual é a nossa função. Então, a nossa função enquanto contabilidade gerencial é justamente extrair essas informações para nos dar embasamento gerencial para que a gente consiga trabalhar eficientemente a empresa. Tranquilo? Ok? Dúvidas? Vou passar para vocês de novo esse videozinho, né? Essa videoaulazinha que vocês conseguem compreender melhor. E aí a gente vai tirando dúvidas na próxima aula sobre essas coisas. Eu preciso que vocês compreendam bem direitinho isso aí para a gente dar continuidade aos nossos assuntos. Para não estar atropelando e vocês não ficarem sem o conhecimento básico do que seria a contabilidade gerencial ou contabilidade de custo. Tranquilo? Beijo e até a próxima.